Neste ano, 3.396.632 pessoas fizeram inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Além de uma avaliação da qualidade da educação, o Enem pode garantir o acesso ao ensino superior através do SISU, ProUni e FIES. Por isso, as próximas semanas serão cruciais para definir o futuro desses candidatos que devem intensificar ainda mais a preparação para as provas. Estamos próximos da realização das provas do Enem e os estudantes nesta reta final tentam recuperar o tempo perdido ou continuar no ritmo acelerado de estudos. Mas nesse momento é importante manter a calma e se organizar para apenas revisar alguns temas. No Enem, a gente tem uma cultura de às vezes valorizar demais ou de menos uma determinada situação. E isso não é diferente com o Enem. O Enem nada mais é do que uma prova onde o aluno é colocado em xeque, vamos falar assim, que é verdade. Isso gera um estresse, uma carga emocional muito grande e que pode, às vezes, levar ele, que ele poderia ter um êxito muito grande, a às vezes, um fracasso nessa avaliação. Para evitar esse tipo de falha, a gente recomenda o seguinte: acalme-se, contenha o nervosismo, respire fundo e vá tranquilo. Para isso acontecer, em 5 noites que antecedem ao Enem, é bom que esse aluno, esse estudante, já comece a diminuir a sua carga de estudo, fazendo pequenas revisões pontuais em questões que, às vezes, no momento de distração, venha em sua memória, em sua mente, algum tema específico, e aí sim ele vai lá dar aquela simples pinceladinha mais tranquilo. Faltando 5 dias, já não é mais aquele momento de dar aquela carga, aquele up nos estudos, e sim aquelas pinceladas, como se fizesse um marca-texto no cérebro, para que ele, no momento, ele puxe na hora que ele estiver nervoso, na hora que ele estiver ansioso com aquela questão, ele faça uma pequena reflexão naquele momento e puxe isso lá na memória dele. É importante que o aluno esteja no controle, fique calmo e programe o dia para não se atrasar. É o momento de verificar local de prova, dormir mais cedo e até conhecer o trajeto que fará no dia. Outro atraso comum é para responder as questões. Por isso, priorize as mais fáceis para ganhar tempo. Tudo leva a um resultado que o aluno está esperando. São anos de preparo. A gente está falando aí de 4, 5 anos de preparo para o ingresso na universidade do sonho dele. E esse preparo, inclusive, tem que ter uma programação do dia anterior, que horas dormir, horas de acordar, um café da manhã adequado e chegar corretamente 20, 30 minutos antes no local da prova. Fazer essa checagem, claro, alguns dias anteriores, até passar no dia anterior em frente ao local onde ele vai estar. Isso ajuda muito a mentalizar o caminho, aonde ele vai estar passando, como vai ser esse trajeto. Para quê? Porque se ele começa seguindo uma programação toda corretinha, engessadinha, certinha, a chance do nervosismo diminui. Por quê? Ele já está preparado. Está sob controle. Mas se ele perde esse controle, faltando meia hora para a prova, e já começa o dia com um determinado nível de estresse, que não é o adequado para aquele momento, ele já chega nessa avaliação já vai demorar um pouco mais para ele puxar essa concentração, ou seja, ele vai perder 30, ele não vai perder a prova do Enem, mas ele vai perder 40, 50 minutos valiosíssimos, que podem fazer a diferença lá no final da sua avaliação. Para as questões fechadas, a leitura, atenção ao anunciado é essencial para a resposta correta. E para a redação, ficar atento ao tema. O importante de uma redação, às vezes a gente confunde muito o tema com o título. Tema não é título. Um tema, ele pode ser dissertado de várias formas. Um exemplo, se eu vou falar de televisão,
Eu posso falar sobre o aparelho de televisão, a evolução da televisão ao longo do tempo, desde que ela foi lançada, como eu posso focar em um programa de televisão, em pessoas. Então, eu tenho que ficar atento ao tema que foi proposto e fazer uma dissertação sem que eu não saia do tema, mas que eu disserte sobre aquele tema de forma corretamente e que eu possa discorrer, passando a informação clara, objetiva e que tenha uma conclusão, que passe uma ideia no final do que foi proposto e solicitado no tema dessa redação. Isso é fundamental, não sair do tema e não levar o tema como um título. O Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro. Para confirmar o local de prova, o inscrito deve acessar o site www.enem.inep.gov.br ou fazer o download do aplicativo Enem, disponível das plataformas Android e iOS.